Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6, o nosso tema é a grande tribulação. Em que momento se dará, acontecerá a grande tribulação e umas situações que vão acontecer na grande tribulação. Nós entendemos que a grande tribulação 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, né? No primeiro momento, as pessoas, nossa, que maravilhoso esse líder, esse camarada é muito bom, nossa, por que a gente já não fez isso antes? E por isso, por aquilo. Só que depois vai se começar a desencadear o quê? A maldade que o homem fez para si mesmo, e o anticristo vai mostrar quem realmente ele é, a sua face verdadeira. Então, no nosso texto do dia que está em Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nunca houve nenhum momento como esse e nem haverá jamais. Ou seja, é um momento, meus irmãos, que não dá para descrever. A gente já teve momentos difíceis na humanidade, já teve catástrofes na humanidade, mas é uma catástrofe aqui e ali as pessoas poderiam se refugiar. Então, não era, né? E continua sendo, claro, a gente está vendo muitas coisas acontecendo, rios transbordam, as pessoas perdem tudo. Mas é um momento que haverá onde não tem como fugir, não tem como ir para lugar nenhum. Em todos os lugares a Terra vai sofrer, vai ser eventos climáticos situações que vão assolar toda a Terra, não haverá escapatória para o homem. E aqui na nossa síntese, a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Ou seja, as pessoas ficarão desesperadas quando começar a desencadear as situações, os eventos, a ira de Deus, os selos, as taças. Quando começar a acontecer isso, as pessoas ficarão desesperadas. E aqui no nosso texto bíblico, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 ao 11, João começa a ver o Cordeiro abrindo selos, ou seja, começar a desencadear alguns eventos que vão acontecer em cadeias, vão começar a acontecer os eventos, um depois do outro, vai acontecendo, não haverá descanso para a humanidade, ou seja, tudo vai acontecer de tudo. Então, Deus, revelando para Jesus, abrindo os selos ali, revelando para João os eventos futuros, e João escreveu, e também nós sabemos que vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso é chamada a grande tribulação. Não haverá pessoas se esconder, meus irmãos. Porque as pessoas têm muito isso, eu vou para o meio do mato, eu vou para não sei aonde. Claro, alguns cristãos, que não aceitarem a marca da besta, vai ter que fugir. Mas você acha que eles não vão ter mecanismos e tecnologia para mapear tudo isso? Infravermelho, essas coisas. Já tem, irmãos, hoje. Então é complicado. Mas é bom que a gente vá para a glória com o Senhor. Na nossa introdução, na lição deste domingo, estudaremos a respeito do período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história, a grande tribulação. Contudo, a igreja do Senhor não estará mais neste mundo. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Então vai ser um momento que vai ser um momento muito difícil, muito difícil, claro, para quem estiver na terra, aonde nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, vai ser uma bênção para quem, mas para quem ficar, vai ser difícil. E as pessoas não acreditam que vai acontecer isso. Para nós, a gente fica, nossa, vai acontecer mesmo, Poxa, eu tenho que me consertar. Mas tem muito crente que fala, mas vocês já estão falando muito tempo. Eu não estou falando nem de incrédulo, do crente, está falando muito tempo. E as pessoas, pelos seus pecados, acham que vão subir, que Deus vai me arrebatar, porque eu sou menino dos olhos de Deus, que Deus é... Não, meus irmãos, Deus é justo. E aqui no tópico 1, a realidade da grande tribulação, Daniel fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel, que foi aquelas 70 semanas onde o povo ficou cativo, ficou cativo não, que esperou o Messias e ainda falta uma semana, que essa semana será cumprida, que fala, são dias, são contabilizados como anos, que vai ser lá na grande tribulação, para aí vir a redenção, para sim vir, a redenção e o acerto de contas com a humanidade. Então Daniel, ele já fala sobre isso, Nós mesmo, entenda bem, nós, Assembleia de Deus, a doutrina que nós cremos é essa, a questão do arrebatamento da igreja, e os eventos que nós cremos são esses. Outras doutrinas não creem, não veem da mesma forma que nós vemos esses eventos, amém?
E aqui na parte 2, um tempo determinado pelo Senhor. Encontramos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários textos que fazem referência à grande tribulação. Né? Referência à grande tribulação não quer dizer que a tribulação já aconteceu. Referência, quando foi destruída a cidade o templo de Jerusalém na época de Jeremias, quando foi também destruído o templo pelo general Tito, as guerras que acontecem, que nem houve a Primeira, houve a Segunda Guerra Mundial, a América do Sul, até mesmo a América do Norte, não participaram, né? Alguns lugares da Ásia e principalmente Europa não participou. Aqui onde eu moro, Portugal praticamente, Espanha, não foram assolados pela guerra, não tiveram assim destruições por causa da guerra. Mas outros países, Inglaterra, França, Alemanha, nem se fala, Itália, então muitos países ali foram sendo prejudicados pelas guerras. Então foi um momento de tribulação para quem estava vivendo aquele período. Mas não a grande tribulação. Entenda bem, tribulação é uma coisa, grande tribulação é outra. Tribulação é quem já viveu catástrofe, como nós vemos lá no tsunami, quando houve, se não me engano, em 2010, como houve também um tsunami no Japão em 2010 e na Indonésia em 2004, 2005. Isso são tribulações. Nós vivemos situações na vida que podem ser tribulações, eventos climáticos que podem assolar o incrédulo ou o crente, que é uma tribulação. Agora, a grande tribulação é diferente. Então, essa grande tribulação é um tempo determinado pelo Senhor. É o Senhor que determinou este tempo. É o Senhor que determinou essa tribulação. Quais serão os eventos que vão acontecer? Foi o Senhor que determinou, irmãos. Foi o Senhor que determinou e já está determinado, já está decretado que isso vai acontecer. Não sabemos o dia, não sabemos quando, mas vai acontecer. E aqui na parte 3, a abertura dos selos e as trombetas. A angústia do mundo nesse período será inimaginável. O livro de Apocalipse relata nos capítulos 6 e 18 uma grande quantidade de catástrofes que acontecerão à Terra. Irmãos, assim, a gente pode pensar, mas sempre houve catástrofe? Sim, sempre houve vulcão em erupção? Sim, sempre houve. Sempre houve chuvas como nós temos hoje? Sim, sempre houve. Mas não desse jeito, não nessa quantidade, de vários lugares ao mesmo tempo, não nessa proporção. Nós estamos vendo como o planeta, como o mundo, né, está reagindo acerca de alguns eventos. Se fosse há 50 anos atrás, alguns eventos que acontecem ao redor do mundo, muitos de nós não teríamos acesso a esse tipo de evento, a esse tipo de notícia. Até hoje mesmo não temos acesso a todos os eventos e todas as notícias e todas as catástrofes que acontecem no mundo todo. Porque em um lugar está sol e está maravilhoso o clima e no outro de repente está tendo um furacão, está arrebentando com tudo. Mas na grande tribulação, né, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. As pessoas em todos os lugares vão sofrer ao mesmo tempo. Por isso que é grande tribulação. E esses eventos aqui, né, a abertura dos selos e das trombetas, são que cada vez que for acontecer algo, vai ser um selo aberto. E vai ser uma trombeta tocada. Ou seja, um momento que a trombeta será tocada. Então, cada evento vai estar determinado pelo Senhor para acontecer. E é da forma que Ele quer que aconteça. A escritura do absinto cai na terra. Nós entendemos o que seria tribulação para nós, meus irmãos. Uma grande tribulação é todas as águas do mundo estarem poluídas. Ter água, mas não ter como consumi-la, não ter como bebê-la. Então essa é uma tribulação, não ter o que comer. Então isso, quando afeta a questão climática, afeta a plantação, afeta a comida, principalmente o bem essencial do ser humano. E o ser humano não pode ter casa, de repente não tem uma casa, está dormindo na rua. Mas ele não ter o que comer, o que beber, irmão, ele morre. Ele sofre antes de morrer. É uma tortura antes de morrer. A pessoa vai morrer, mas vai morrendo aos poucos. Então essa é uma das questões da grande tribulação. No tópico de número 2, o propósito da grande tribulação. Preparar Israel para o encontro com o Messias. Um dos objetivos, né, do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. É claro, meus irmãos, um dos motivos é que o povo judeu possa entender quem era o Messias, né? Porque aí, no caso, o anticristo vai querer entrar no templo, vai querer sacrificar no templo, vai querer ser adorado por Deus, os judeus não vão aceitar, e aí vai o mundo se voltar contra ele. Jesus vai vir e vai livrar os judeus
né, deste momento, dessa aniquilação que o anticristo vai querer promover em cima do judeu. Então, isso é uma situação, né, que é um objetivo para purificar essas pessoas, para elas entenderem que aqueles que eles crucificaram era o Cristo, era o próprio Cristo. Então Deus, os objetivos também, claro, é tratar com a humanidade acerca da visão, acerca daquilo que eles falam de Deus, do entendimento que eles têm com Deus, relacionado a Deus. Então tudo que Deus vai fazer, Deus é justo. Por isso que Deus dá tempo à humanidade, para a humanidade melhorar, para a humanidade se arrepender, para a humanidade reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é o objetivo. Mas quem adere a esse objetivo? É difícil, irmãos. As pessoas podem querer ou não querer. Isso cabe a cada um. Só que as consequências virão para todos. Aqueles que vão viver coisas boas e aqueles que vão viver coisas ruins. Então aqui na parte 2, fazer justiça contra os rebeldes, né? É aquilo que nós estávamos falando, com aqueles que se rebelaram, com aqueles que blasfemaram, com aqueles que riem de Deus, de Jesus, que fazem paródias, aqueles que blasfemam do Senhor, aqueles que falam coisas de Deus. Irmãos, aqueles que não compactuam em nenhum momento com Deus. Esses sim vão viver, sim, vão participar da grande tribulação. E aí realmente aí vai entender. Não adianta acreditar, meu Deus, meu Pai, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Ainda mais se aceitou a marca da besta. Vai ficar muito difícil. Então, para as pessoas entenderem que aqueles que elas blasfemaram era o Cristo. Hoje as pessoas riem dos crentes, para que isso, para que aquilo. Crente verdadeiro, claro, irmão. Para que isso? Para que buscar tanto a Deus? Para que isso aqui, isso aqui? E as pessoas riem, fazem piadas, tiram sarros. Mas haverá um momento que as pessoas vão ver que realmente esse Deus ao qual nós servimos é o Deus verdadeiro. Então não se envergonhe do seu Deus, irmão. Seja fiel a ele. A parte 3, revelar ao mundo a ira de Deus, né? Deus, ele se ira, né? Ele está irado, claro, com como o ser humano trata as coisas que ele criou, de que forma que o ser humano trata a sua realidade, em blasfemar, como eu já mencionei, em falar de Deus como se Deus não existisse, ou como querer viver como se Deus nunca existiu, né? Como viver como se Deus nunca existiu. Então o ser humano ele faz isso. Mas quando acontecer a grande tribulação, Deus vai purificar os judeus, vai fazer com que o judeu entenda que Jesus era aquele que eles crucificaram no madeiro, e também tratar com os rebeldes, e também, meus irmãos, revelar ao mundo a ira de Deus, saber que Deus não é Deus de brincadeira. Isso sim vai pesar muito. As pessoas vão ver que Deus não é Deus de brincadeira. Quando Deus fala, Deus cumpre. É que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Deus cumpre aquilo que Ele fala. E se Deus cumpre aquilo que Ele fala, é melhor a gente começar a se consertar, começar a reparar algumas coisas na nossa vida, começar a buscar a Deus, se arrepender, para que isso não venha nos atingir. Amém? E aqui no tópico 3, quando acontecerá a grande tribulação, o início. A palavra de Deus não fornece uma data para o período da grande tribulação. Contudo, ao ler Mateus 24, 29 e 30, podemos afirmar que ocorrerá imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo, né? Provavelmente serão eventos simultâneos, né? Quando as coisas começar a apertar aqui, tudo aquilo começar a ficar difícil, que já tiver um líder ali, que eles estão querendo colocar, um líder mundial, a igreja será arrebatada. É uma possibilidade, é uma especulação, mas porém está mais dentro, assim, que a gente pode entender daquilo que a Bíblia diz, né? Serão eventos simultâneos já. A igreja será arrebatada e começará a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, evento e tal, mas depois vai começar as coisas mais pesadas. Amém? E a parte de número 2, o ápice. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que foi feita será rompida, tal fato acontecerá no meio da tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo da angústia de Jacó. E aí, meus irmãos, o anticristo vai se voltar contra os judeus, né?
contra Israel e vai começar a perseguir os judeus. E quando chegar um momento que a cidade tiver, que a gente vai estudar numa das próximas lições, que a cidade estiver cercada pelas nações, aí Deus vem em defesa dos judeus, destrói os exércitos e é vencedor, e as pessoas veem, e os judeus veem que realmente aquele era o Cristo ao qual eles mesmos o crucificaram no madeiro. Parte 3, o fim. Depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazerem prodígios e convencerem os reis de todo mundo a se reunirem a uma grande batalha. Essa batalha é chamada de Armagedon. É os eventos que acontecem. O último evento que vai acontecer na grande tribulação é a batalha do Armagedon, onde os aqui fala as reis, né? Mas onde os governantes, né? Os presidentes das províncias, presidentes dos países, vão se reunir em prol de uma causa. Quem vai os convencer? Provavelmente será o anticristo, os demônios, que vão convencê-lo a se juntar ao anticristo, essa guerra contra Israel. Então, o último evento que vai acontecer na grande tribulação é uma guerra, a chamada guerra do Armagedon. E depois que vai ser tudo destruído, que Jesus vai e segue-se, vamos entrar no milênio, que também vai ser uma das aulas que nós vamos falar. Então, meus irmãos, isso que está, vamos dizer assim, para acontecer, que as pessoas não acreditam muito, entenda bem, já está acontecendo os princípios das dores. Já está acontecendo, como eu disse, sempre houve eventos climáticos que destruíram muitos lugares. Mas agora isso tem cada vez mais, e claro, hoje a gente tem mais informação daquilo que acontece. Não temos todas as informações, mas temos informação. Mas da forma que as coisas estão acontecendo hoje, está acontecendo numa proporção maior e mais complicada, e mais difícil, mais pragas, mais isso, mais aquilo. Então tudo isso está acontecendo cada vez mais em proporções maiores. E não é só isso, a gente fica olhando para a questão das questões climáticas, da destruição, mas veja a moral do ser humano. O ser humano hoje, meus irmãos, não respeita mais ninguém. A moralidade dentro da igreja também não. O crescimento dos falsos profetas dentro da igreja é muito grande. Os falsos ensinos, a forma que as pessoas, que nós muitas vezes tratamos a presença de Deus, os ensinamentos do Senhor, olha, tá complicado. Então quando a gente começa a ver que tudo isso está crescendo em proporções, estão crescendo em acontecimentos, a gente tem que começar a ficar preocupado. Preocupado no sentido de atento. Sempre é bom estar atento, meus irmãos. Mas é saber que o dia está cada vez mais próximo. E é bom que nós não achamos, como uma das lições da lição passada, achar que o noivo está demorando. Não, meus irmãos, ele vai chegar no momento certo. Ele já determinou o dia, já determinou o momento. Nós não sabemos. A noiva não sabe o dia que o noivo vai chegar. Mas o noivo sabe o dia que ele vai buscar. Né? A noiva está na expectativa de um dia ele vir buscar. Mas o noivo sabe o dia exatamente que ele vai lá buscar a noiva. Então, o que nós temos que fazer é esperar isso e orar para Deus, para que Deus salve as almas e nos ajude a não vivermos este dia. Porque não é tribulação, é grande tribulação, é diferente. É muito mais intenso, é muito mais sofrimento, é muito mais complicado, irmãos. Então, que Deus nos guarde. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.